Olá, boa noite. Você vai ver agora a imagem de uma execução. A vítima usa boné e mochila nas costas, conversa ali na calçada com um homem e de repente surge o assassino com uma arma em punho. Dá um tiro na nuca da vítima. Esse momento do crime foi pausado, a imagem é muito forte, mas depois a gente já vê a vítima caída no chão e com a mesma frieza, o suspeito continua atirando no homem. Ele fugiu pela calçada. Gente, esse crime aconteceu hoje, por volta de 11 da manhã, na principal avenida de Alecrim, em Vila Velha. E além do homem que morreu baleado, uma criança foi atingida por um tiro. O chinelo do menino ficou caído perto do local do crime. A criança estava com a mãe, que está grávida, dentro do estabelecimento comercial. Esse homicídio aconteceu por volta das 11 horas, no bairro Alecrim, em Vila Velha. A polícia atendia uma outra ocorrência quando recebeu o chamado de prioridade, já que uma criança também foi baleada. Um homem chegou numa motocicleta, foi ao estabelecimento quando os suspeitos chegaram logo em seguida e o executaram no meio da rua. Tudo aconteceu em frente a uma escola, em horário de aula. Já o menino de 5 anos, depois de tudo, foi levado inicialmente para o hospital evangélico, que fica perto do local onde o homicídio aconteceu. Depois do primeiro atendimento ali no hospital evangélico, o menino de 5 anos foi transferido aqui para o IMABO, o Hospital Infantil de Vila Velha. Ele permanece internado, a gente não conseguiu falar com nenhum familiar ainda para saber o estado de saúde desse menino de 5 anos que acabou sendo baleado na perna. O homem morto teria 38 anos. Inicialmente foi identificado como Jonathan Hugo. Até o momento, nenhum envolvido no crime foi encontrado pela polícia. Apesar da ocorrência, as aulas da Escola Municipal Padre Humberto Piacente não foram suspensas. Beach Club em Vila Velha pega fogo pela segunda vez. O incêndio de hoje destruiu boa parte do bar e os donos falam até em ato criminoso. As chamas puderam ser vistas por quem estava do outro lado da Baía de Vitória. A casa de shows fica na prainha de Vila Velha. 2 caminhões de combate a incêndio e um caminhão-tanque foram deslocados para atender a ocorrência. O incêndio só foi controlado depois de 1h20 de atuação dos bombeiros. A casa de shows estava fechada na hora do incêndio. Pelo menos 7 funcionários estavam no local fazendo a limpeza do terreno. As chamas começaram no mato, ao redor da casa de shows. Os funcionários tentaram conter as chamas, mas não conseguiram. O fogo destruiu a principal estrutura de festas do local. O fogo começou externo, fora da área do NUC, numa mata, e se alastrou por dentro do clube rapidamente. A gente não tem ciência de como originou ou como aconteceu, mas uma coisa não foi do NUC que saiu esse incêndio. Ainda não é possível definir o valor do prejuízo, já que equipamentos de som, cadeiras, mesas e até fogão foram queimados. Toda a nossa estrutura é protegida, a gente tem toda a proteção e regras do bombeiro em relação à questão de incêndio, então é aplicado todos os produtos. Nisso não teria problema. A questão é que começou na mata e como em volta tudo é mata, pode ter ajudado. Um dos sócios, o empresário Felipe Fiorotti, acredita que tenha sido um incêndio criminoso. Ao que tudo indica, foi um ato criminoso, 2 elementos foram vistos, né, nas imediações com, se eu não me engano, querosene, enfim, e tacaram fogo e, ao que tudo indica, fugiram pela mata. Não saiu do NUC o incêndio, foi de externo. Agora, como saiu esse externo, a gente tem que esperar. Esta não foi a primeira vez que um incêndio atingiu a casa de shows. Em 2019, cerca de 400 pessoas tiveram que sair às pressas do local durante uma festa. Faíscas para embelezar o evento atingiram o telhado. Agora, novamente, o foco é reconstruir a casa de shows. A equipe está bem abalada, que é a mesma equipe, a gente está bem triste, mas a gente tem força e daqui a pouco a casa vai estar de volta, ativa para todos os eventos, está vindo verão. Tenho certeza que os empresários não vão desistir. Uma perícia foi feita para apurar as causas do incêndio.
Ainda não foram identificados os suspeitos de matar um advogado em Vila Velha. A vítima foi assassinada com 11 tiros no pátio do prédio onde morava, em Nova América, Vila Velha. Edson Faria dos Santos, de 37 anos, era advogado criminalista e tinha porte de arma. A suspeita, inclusive, da polícia é que a arma dele tenha sido levada no momento do crime. Com ele, os policiais encontraram 2 carregadores de pistola 9mm. O caso segue sendo investigado. E um homem morreu eletrocutado em um poste de Cariacica. Ele estaria fazendo uma ligação clandestina e ficou pendurado após receber uma descarga elétrica. O Deir José Maria, de 50 anos, morreu eletrocutado em um poste em Vila Prudêncio, Cariacica. O corpo da vítima ficou preso entre os fios elétricos. Ele foi içado pelo corpo de bombeiros até o chão. A cena foi acompanhada de perto por um dos 4 filhos do eletricista. Toda a operação contou com a ajuda de uma equipe da concessionária de energia. Não tem nem como expressar a dor que eu estou sentindo. Deir usou uma escada emprestada para chegar aos fios do poste. Ele estava com luvas nas mãos. Uma equipe do SAMU chegou a ser acionada, mas não adiantou. Por trabalhar como eletricista, Deir era acostumado a mexer com eletricidade e realizava pequenos reparos para os moradores aqui do bairro. Para os bombeiros, moradores contaram que Deir subiu ali no poste para fazer um gato, uma ligação clandestina, quando o acidente aconteceu. Horas antes, ele estava na casa da amiga Maria da Penha. Ele é uma pessoa maravilhosa, aqui no bairro ele é muito querido. A amiga conta que ele era muito carinhoso com todos, inclusive com a mãe dela, de 90 anos, que já perguntou dele. Perguntou agora que a dona Nica vai fazer massagem em mim. Eu falei, mãe, ele foi pra Bahia, foi por causa dos amigos dele. Ele nem se despediu de mim, ele falou assim comigo agora. É assim que os amigos querem lembrar dele. Lamentável, né? Olha, gente, a concessionária de energia lamentou a morte, diz que a rede elétrica está dentro das normas e que somente profissionais autorizados podem mexer na estrutura justamente devido ao risco de acidentes com morte. Olha, gente, o Espírito Santo registrou o primeiro caso da nova variante do coronavírus. A Secretaria de Saúde do Estado já recomenda o uso de máscara em locais fechados. Essa variante provoca casos leves, tem escape vacinal, mas não há uma referência para casos graves. E tampouco nós tivemos aqui no Espírito Santo um aumento de casos que leve a internações e óbitos. Tivemos sim, nas 2 últimas semanas, um aumento de casos, um pequeno aumento de casos, que muito provavelmente está vinculado a essa nova variante. Portanto, é importante que você que ainda não tomou a sua dose recomendada para você, a segunda dose, a dose de reforço, a segunda dose de reforço, procure um serviço de saúde para atualizar o seu cartão de vacina. Se achar que tem sintomas ou se expôs a algum risco, faça um teste, procure o município ou os pontos sob gestão do Estado para fazer seus testes. E se você se sentir mais seguro, quando for frequentar um ambiente com mais pessoas, use a sua máscara. Isso aí, perfeito, valeu o recado. Olha, gente, um servidor municipal da Serra foi preso com mais de 1000 vídeos de abuso e exploração sexual infantil. Um outro homem também foi preso com uma arma na casa do suspeito. E mesmo com um flagrante, uma fiança de R$60 mil foi estipulada. As prisões aconteceram na última semana na Serra. Policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos saíram ainda estava escuro. Eles foram à casa de um funcionário público da Prefeitura da Serra, de 54 anos. Checavam a denúncia de exploração sexual infantil por meio da rede mundial de computadores. Na casa, os policiais encontraram um notebook e celulares que continham diversos vídeos pornográficos de crianças. Os eletrônicos pertencem ao funcionário público. Uma pessoa, pelo artigo 241B do Estatuto da Criança e Adolescente, por estar naquele momento que a polícia chegou ao local armazenando conteúdo de abuso de crianças, essa pessoa não quis colaborar com a polícia. Os policiais, então, com a ajuda da perícia da Polícia Civil, conseguiu ali descobrir as senhas dos dispositivos e verificou no telefone celular vídeos de crianças sendo abusadas. Na mesma casa também foi detido um outro homem por posse ilegal de arma.
Com ele, os policiais encontraram uma espingarda, droga e munição. Como ele não tinha nenhum envolvimento com a questão do material de abuso, foi fixada uma fiança de R$ 3.600 aproximadamente. Ele pagou essa fiança e está respondendo em liberdade. Essa é a terceira fase da Operação Predador, que visa combater a exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes por meio da internet. Até o momento, 5 pessoas foram presas. 2 delas tinham algum tipo de vínculo com as vítimas. Os demais colecionavam vídeos pornográficos. O que a polícia agora quer saber é como que esses pedófilos tinham acesso a esse tipo de material. Depois de presos, a justiça arbitrou fiança e os 2 suspeitos acabaram liberados. Em relação ao homem que foi preso com material de abuso de crianças, em função da gravidade, do alto grau de reprovabilidade do delito, foi fixada uma fiança de R$ 60.600. Ele pagou essa fiança e foi colocado em liberdade. Vale dizer que foi a maior fiança fixada pela Unidade de Crimes Cibernéticos até hoje. E foi a primeira vez que vemos uma pessoa pagar uma fiança tão alta. Isso não quer dizer que ele não vai responder pelo crime. Ele vai responder pelo crime, mas vai responder em liberdade, porque assim é a lei. E fica também uma crítica em relação à lei. Um crime tão grave, com uma pena que possibilita a pessoa pagar a fiança, e às vezes a polícia encontra ali 1.000, 2.000 vídeos e fotos de crianças sendo abusadas, e a pessoa às vezes sai pela porta da frente da unidade mais rápido, inclusive, do que a equipe de policiais que estão trabalhando no dia. Excelente desabafo, fica aí o alerta para a mudança da lei, viu, gente? Em instantes, crime por herança. Uma jovem foi assassinada pelo irmão e o tio dela também foi baleado. É já já. 4 pessoas foram presas, suspeitas de matar um homem em Linhares. Os 4 teriam planejado e executado matar Reginaldo Veriano Pires, de 45 anos. O crime aconteceu em julho deste ano e foi motivado por uma antiga desavença sobre propriedades rurais no município de Barra de São Francisco. Isso vem acontecendo há 10 anos, segundo a polícia. Até hoje, havia brigas por vingança e ódio entre as famílias. Os suspeitos saíram de Barra de São Francisco, foram até Linhares, já tinham tentado matar a vítima uma outra vez e dessa vez ela perdeu a vida com vários tiros. Os suspeitos que aparecem aí, eles vão responder por homicídio duplamente qualificado e já estão à disposição da Justiça. Também teve morte em Guarapari numa disputa por herança. Fernanda da Silva Pereira, de 24 anos, foi assassinada com 7 tiros. Segundo a família, foi o próprio irmão quem atirou. Ele segue foragido. O desespero é da mãe e da namorada da estudante de direito Fernanda da Silva Pereira, de 24 anos. As duas presenciaram Fernanda sendo assassinada em um sítio em Jacarandá, zona rural de Guarapari. A universitária foi atingida por 7 tiros. Ela foi ao sítio conferir se o local estava sendo bem cuidado pelo irmão mais velho. Ela era inventariante do processo que está correndo e ela queria saber a situação do sítio, se estava sendo bem cuidado. E a gente foi lá na paz, sem querer confusão, sem querer tumulto, sem querer briga com ninguém. O irmão dela estava com um facão na mão. E aí eu pedi o tio dela para que ele corresse e fosse na frente tentar se apaziguar. E aí ele soltou o facão, ele foi para dentro de casa, ele pegou a arma, foi muito rápido e já voltou. Como ela estava de frente para a porta, ela tomou o primeiro disparo na barriga e ele também acertou o tio dela várias vezes. A namorada de Fernanda chegou a implorar pela vida da universitária. Me ajoelhei na frente dele e pedi para que ele não atirasse mais. E a todo tempo ele gritando, mandando a gente sair, a esposa dele dizendo que não era pra gente ter ido lá. Em momento algum ela esboçou qualquer reação, ela não tentou impedir o marido dela. O motivo disso tudo é esse sítio. O imóvel faz parte de uma disputa entre Fernanda e os 4 irmãos. O processo de partilha de bens começou em 2020, quando o pai deles morreu. Fernanda sempre fez muita questão do sítio, pois foi onde ela cresceu e o pai morou antes de morrer. Desde que o irmão soube da partilha, ele veio morar aqui e se apossou do lugar junto com a esposa. Foi esse irmão que atirou em Fernanda e tirou a vida dela.
Deveria ter uns 3, 4 meses que ele estava morando no sítio. Uma advogada tinha até entrado com uma petição para pedir para que ele desocupasse, né? E ele não deixava ninguém chegar lá, ele estava tomando conta de tudo, mas ao mesmo tempo ele não estava tomando conta de nada, porque o sítio ele estava todo largado. O tio de Fernanda também foi atingido por 3 tiros. Ele está internado em estado grave. O tio continua internado e o suspeito ainda não foi preso. O apelo da comunidade de Praia das Gaivotas, em Vila Velha. Furtos e brigas de moradores em situação de rua estão intimidando quem mora no local. O homem e a mulher brigam e vão às vias de fato, no meio da rua mesmo. Trocam agressões e chegam a cair no chão. Em outra cena, mais pessoas aparecem e no meio da briga, um deles surge com um facão nas mãos. Tudo isso aconteceu em plena luz do dia na terça-feira da semana passada, nas redondezas da Pracinha de Gaivotas, em Vila Velha. Jonatas é comerciante e presenciou a confusão toda. Quase que sobrou para ele. Um dito cidadão desse partiu para cima, disse que não se intimidava com nada, nem com polícia, nem com nada. E que se alguém quisesse tirar satisfação, que era só ir para cima dele. E que ele estava à disposição a qualquer hora que podia chegar. Que ele não tinha medo de nada. E todo dia a gente fica refém dessa situação aí. De acordo com os comerciantes, as ocorrências envolvendo pessoas em situação de rua pioraram bastante de 3 meses para cá. Eles andam armados, como a gente viu nas imagens agora há pouco, né, com facas, facões, usam drogas, têm relações sexuais aqui na pracinha e ainda ameaçam moradores e comerciantes que passam por aqui. Está bem intenso e o pessoal ele faz uma espécie de revezamento, são sempre pessoas novas, com alguns, uma meia dúzia fixos que sempre estão aqui. A situação atrapalha a gente, comerciante, moradores, né, devido a alguns delitos que eles cometem. De forma demasiada, alguns ficam em cima do comércio, ficam abordando os clientes, né? Então isso acaba inibindo e atrapalha o nosso comércio de forma geral. Eles têm facão, têm faca, têm chucho e garrafa quebrada que eles escondem para cortar alguém que for contra eles. Então nós estamos combatendo isso aqui na frente da loja, com mais apoio, entendeu? Com a população. E nós conversamos com o pessoal para não fazer esse tipo de doação, porque quanto mais fazer esse tipo de doação, incentiva eles a vir para a loja, vir ficar pedindo. Eles chegaram ao ponto de invadir este supermercado que fica em frente à pracinha. É o dia todo briga na frente aqui, incomodam, eles entram na loja, eles furtam, eles roubam. Os banheiros nossos já fechamos, mas não tem condição, eles vão lá, roubam torneira, roubam tudo. Então realmente está muito difícil essa situação de morador de rua aqui no bairro de Praia da Gaivota. O que a comunidade espera é que alguma providência seja tomada para o bem de todos, incluindo, claro, as pessoas em situação de rua. A abordagem vem, conversa com eles, mas eles não querem ir. Por que não querem ir? Porque aqui tem comida boa de restaurante, tem roupa para se vestir que o pessoal dá e dorme em qualquer lugar. Então por isso que eles não aceitam a abordagem da prefeitura. A guarda está sempre aqui nos ajudando também, mas não é o suficiente. Nós sabemos que existem políticas aí do município em relação a isso, né? Albergues, mas só que eles, né, não vão porque não são obrigados a irem. Então, de repente, uma política mais forte, mais rígida em relação a isso seria o ideal para que tirem esse pessoal aqui da frente do supermercado. É uma situação muito delicada mesmo, né? A gente pediu notas, a prefeitura disse que a insegurança no bairro acontece, mas a guarda municipal está fazendo patrulhamento na região. A Secretaria de Assistência Social diz que ajuda com alimentação e higienização no Centro Pop, que fica no bairro Divino Espírito Santo. E o Serviço de Abordagem Social trabalha de segunda a segunda. Tem capixaba no Mundial do Catar. O jogador Richarlison foi convocado para a seleção brasileira. Nós voltamos já. Faltam 2 semanas para o Mundial de Clubes do Catar e vai ter capixaba, viu? Brigando para trazer o Hexa para o Brasil. Richarlison acompanhava com expectativa quando os nomes eram convocados pelo técnico Tite. Atacantes: Antony, United; Gabriel Jesus, Arsenal; Gabriel Martinelli, Arsenal; Neymar, PSG; Pedro, Flamengo; Rafinha, Barcelona; Richarlison, Tottenham. E comemorou com euforia quando foi confirmado que ele estava entre os escalados. O
O governador Renato Casagrande também destacou a convocação do jogador, que é natural de Nova Venécia. Richarlison tem 25 anos e foi chamado para a seleção brasileira pela primeira vez em 2019, quando o Brasil conquistou a Copa América. Na ocasião, o capixaba teve cachumba e chegou a ficar fora de alguns jogos, mas se recuperou a tempo de participar da final quando marcou um dos gols da vitória por 3-1 sobre o Peru no Maracanã. O atacante capixaba também fez parte da seleção sub-23 nas Olimpíadas de Tóquio, quando conquistou a medalha de ouro. Foi um dos artilheiros da competição, marcando 5 gols. Muito bom, nós vamos torcer muito, viu? A seleção brasileira estreia no Mundial do Catar contra a Sérvia no dia 24, às 4 da tarde, no horário de Brasília. O TN2 fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Boa noite, até amanhã.